5, versículo de número 1. E depois vamos ler Mateus 24, 44. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 1. Ignorando esses carros que são problemáticos e demoníacos, hein? Deixa eu passar o bicho aí. 1 Tessalonicenses capítulo número 5, versículo de número 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirão repetindo destruição, como dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O versículo 1 fala acerca dos tempos. Abra agora em Mateus capítulo número 24, versículo de número 40. Mateus capítulo número 24, versículo de número 40 em diante. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai, pois, vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Nosso irmão Ezequiel já orou, mas nós vamos fazer uma breve oração para que Deus possa abrir o nosso entendimento acerca das Escrituras. Amém? A Bíblia é um livro espiritual. Se não tivermos uma mente espiritual, não vamos entender a palavra de Deus. Amém? Amém. Quem quer fazer uma breve oração comigo diz amém? Amém. Levante as mãos aos céus. Poderoso e amado Pai que está nos céus, mais uma vez nós queremos orar ao Senhor e pedir que o Teu Espírito Santo se revele a nós por meio da Tua palavra. Pedir que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento por meio da Tua palavra. O salmista disse no Salmo 119: abra os meus olhos para que eu possa entender as maravilhas da Tua lei. Os dois discípulos no caminho de Emaús, andando com o Senhor, não entendiam que era o Senhor, até que o Senhor orou no partir do pão e abriu-se-lhes o entendimento e creram nas Escrituras. Nós precisamos também que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender a Sua vontade, entender a Sua palavra e crer também, meu Pai, por meio das Escrituras. É a oração que nós fazemos, Senhor, e agradecemos já crendo em nome do Senhor e do Salvador Jesus. Glória a Deus. Toma o seu lugar, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nós vemos aqui o texto de Mateus 24, que deixa bem claro que ninguém sabe nem o dia nem a hora que isso irá de vir. Mas a Bíblia nos mostra a questão de tempo. E nós vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 1, que fala que acerca dos tempos nós sabemos. A Bíblia não diz nem o dia e nem a hora que o Senhor Jesus há de vir. Mas a Bíblia deixou algumas orientações acerca de tempos. Nós vamos estar todas as terças-feiras, nestas próximas terças, falando acerca da vinda do Senhor Jesus, da grande tribulação e dos sinais e dos eventos após a grande tribulação, que vai ser a vinda do Senhor, a batalha do Armagedon, a prisão de Satanás, o milênio, após o milênio, o juízo final. Antes do juízo final, teremos a última batalha mundial, que é a batalha de Gog e Magog. Mas hoje nós queremos se prender no tema
da volta do Senhor Jesus Cristo. Existem ali dos pré-tribulacionistas e dos pós-tribulacionistas. Alguns creem que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, que é o que eu creio, conforme o princípio de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que Jesus nos livra da ira vindoura. E Apocalipse capítulo 3 também diz que se nós guardarmos a palavra da perseverança do Senhor, Ele também nos livra da hora da tribulação, que há de vir sobre todos que habitam na terra. Então a Bíblia deixa bem claro que a igreja não passará pela grande tribulação, mas alguns acreditam que a igreja passará. Isso não vai mudar em nada a questão de salvação. Se você estiver preparado para a vinda do Senhor Jesus, você sobe. Se você não estiver preparado, você fica para a grande tribulação. De qualquer maneira, você está complicado se você não estiver preparado. Agora, se você não está preparado para morrer, porque você pode morrer antes do arrebatamento, antes da grande tribulação. Se você não está preparado para morrer, você está numa situação complicada, porque quem entrar no inferno, dali só sairá para o juízo final, em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, para dali ser lançado para o lago de fogo. Então o importante agora é o que a Bíblia diz, que nós estamos vigilantes, porque não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. Inclusive o texto que nós lemos de Mateus 24, versículo de número 40, diz bem claro: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. O versículo é bem claro, que serão levadas pessoas daqui da terra e deixados outros. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, também fala do arrebatamento da igreja, que nós seremos arrebatados. Elias foi arrebatado e não viu a morte. Enoque também foi arrebatado e não viu a morte. Prova de que Deus pode fazer isso com 2, com 1000, com milhões ou com bilhões. Arrancar da terra alguém sem essa pessoa passar pela morte. Então a Bíblia não deixa clareza acerca do dia e da hora, porque senão os crentes relaxariam muito mais ainda. Sem as pessoas saberem a que dia e a que hora de vir o Senhor, os crentes não estão orando, não estão jejuando, não estão evangelizando, não estão ajudando na obra de Deus. Sem saber o dia e a hora, os crentes estão, como diz em 1 Timóteo capítulo 5, mortos em prazeres, porque Paulo diz a Timóteo que aquele que vive, ele fala das viúvas, mas o versículo é para todos, que aquele que vive nos prazeres, mesmo viva, está morto. Então, os crentes só querem saber de prazeres. Não é pecado você passear, não é pecado você ir dar uma volta, comer um lanche no shopping ou coisa desse tipo. Isso não é pecado. Mas Paulo fala sobre viver nos prazeres. Tem pessoas que vivem mais nos prazeres, vivem mais nos passeios, vivem mais em coisas carnais do que até mesmo dentro da casa de Deus. Porém, a Bíblia mesmo não falando acerca do dia e da hora, a Bíblia fala acerca de tempos. Como que nós vamos saber se já estamos no tempo próximo ao arrebatamento? Além dos sinais que nós já estamos vendo, porque Jesus Cristo deixou vários sinais antes da sua volta. Ele disse que haveria pestes, fomes e terremotos, além de guerras, e pai contra filhos e filhos contra pais. Não precisamos de entrar em detalhes, você viu tanto de pai que aparece na internet, pai matando filho, filhos matando pai. Não precisamos nem de ter dúvida alguma acerca disso. Mas terremotos, terremotos em vários lugares. Muita gente está desapercebida e fica vendo coisas que não edificam na internet, mas está acontecendo terremotos em vários lugares. A peste já tomou vários lugares e, entre aspas, nós estamos ainda saindo de uma pandemia, entre aspas. E vocês entendem que essa é uma peste, Dá para ser controlada? Sim, dá. Não é o estudo de hoje. Não vamos falar sobre tratamento precoce hoje. Dá para ser controlada? Dá. Tanto que vocês estão aqui, a maioria passou por algum tipo de ataque deste vírus e estão aí. Dá para ser controlada? Dá para ser... Porque uma peste não pode ser controlada, Quando vocês falam das pestes que houveram no passado, vocês vão ver que não tem como ser controlada. É um negócio que é difícil de você eliminar, de você conter. A peste é diferente do que nós estamos passando.
né? Hoje é muito mais um desejo, um interesse político e comercial do que uma peste. Existe o vírus, mas não uma peste. Mas existem terremotos, estão acontecendo terremotos em vários lugares. As pessoas que acompanham o canal Batalhando pela Fé, tanto no Telegram como no YouTube, ali temos colocado alguns, mas tem tido muito terremoto, tem tido muita fome já espalhada pelo mundo. E agora, Jesus Cristo disse que o pecado se multiplicaria e o amor de muitos se esfriaria. Se eu perguntar aqui, quantos de vocês que já ganharam uma alma no ano passado? Vão ser poucos que vão levantar a mão. Isso é uma prova de que o amor se esfriou. Tem pessoas que não pregam nem para os seus familiares e nem para ninguém. Não se preocupa com pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. Isso é uma prova de que o amor se esfriou. Além de você ver parente matando parente, né? Eu vi na internet, semana passada, se me falha a memória, um homem que ele esfaqueou a mulher dele, mesmo tendo duas crianças com ela, esfaqueou a mulher, esquartejou, picou os pedaços. Alguns pedaços mostra a câmera de segurança ele levando em saco plástico, uma outra parte levando na mala, entendeu? Como se estivesse levando roupa suja, como se estivesse levando alguma coisa qualquer. Então é o amor se esfriando. Quanto ao pecado se multiplicando, irmão, uma palavra só já define a multiplicação do pecado: pornografia. Entendeu? Pastor, sempre houve adultério, sempre houve imoralidade, sempre houve moças fazendo sexo de forma absurda, rapazes fazendo sexo de forma absurda, mas antigamente não existia pessoas fazendo isso, filmando e jogando para milhares e milhares ou milhões de pessoas verem. Chegou a um nível de imoralidade tal que não dá para a gente entrar em detalhes aqui. Então os sinais estão claros, porém nós ainda não sabemos o dia e nem a hora. Alguns pecados já existiam no passado, como Sodoma e Gomorra. Tinha muita sujeira, Deus teve que destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa das práticas homossexuais que haviam naquela cidade, de homens tendo relações sexuais com homem, conforme diz em Judas, versículo 6, e 2 Pedro, capítulo 2, que fala das práticas imorais de Sodoma. Então Deus teve que destruir aquelas cidades e as cidades circunvizinhas também, naquela época, do tanto de pecado que já existia naquela época. Só que não existia todos os sinais de uma vez só: pecado se multiplicando, amor se esfriando. Daniel 12:4 diz que a ciência se multiplicaria. Então tudo isso de uma vez só não acontecia, e hoje acontece. Agora eu quero ler para vocês uma parábola muito conhecida na Bíblia, que vai falar acerca de tempo. Está em Lucas capítulo 10, fala da parábola do bom samaritano. Ali nós temos uma narrativa de um fato importante que está dito em Lucas capítulo 10, nesse texto do bom samaritano, que muita gente não percebeu. E a Bíblia é um livro espiritual. Se você não ler com uma mente espiritual, você não vai entender tudo que Deus quer passar por meio das parábolas. Em Lucas capítulo 10, versículo de número 33, diz assim, já quase no final da parábola: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé daquele homem e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Verso 35: e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros. Quantos dinheiros? 2. Por que 2 e não 3? Por que 2 e não 1? Por que 2 e não 5? E tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Primeiro, o texto aí fala de 2 dinheiros, e fala que ele vai acertar quando voltar. 2 dinheiros, 2 denários, dependendo da versão,
é salário para 2 dias. 2 Pedro, capítulo 3, a Bíblia diz que para Deus, 1000 anos é como um, e 1000 dias como, e 1000 dias, 1000 anos como um dia. Então o que para nós passou 1000 anos, para Deus foi só um dia. Para nós, nossa, mas Jesus não volta nunca. Para Deus foi só um dia. No livro do profeta Isaías, capítulo 57, a Bíblia diz que Deus habita na eternidade. Deus não habita junto conosco aqui. Deus não habita dentro deste relógio que nós acompanhamos. Não. Senão Deus estaria um velho caindo aos pedaços. Se Deus vivesse dentro desse tempo. A Bíblia diz que Deus criou a terra, criou os homens, criou a humanidade, criou o sol e a lua para governar o horário e o tempo, porque hoje temos relógio, antigamente não tinha relógio, então é pelo pôr do sol, pelo tempo que sabiam que hora que estava. Deus criou tudo isso, e Deus criou o tempo, né? Manhã, tarde, noite, como está na Bíblia em Gênesis 1. Deus criou tudo, e Deus está fora desse tempo. A Bíblia diz que Deus habita na eternidade. Como Deus habita na eternidade, e Deus não habita no tempo igual nós habitamos, você não vai conseguir achar que Deus tem que resolver as coisas no seu tempo. Porque o que para você, que prova que eu estou passando com o meu marido, com o meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, com o meu pai já está no crime há 40 anos, o meu filho já está na prostituição, já faz não sei quanto tempo, a minha vida é desviada. O que para você passou 20 anos, para Deus passou 2 dias. Às vezes você está no desespero, eu vou me desviar porque eu não ganho a aprovação. Para Deus passou 2 dias. É assim que funciona. Agora, a Bíblia diz, 1000 anos para nós é um dia para Deus. Veja se você vai entender. Na parábola, ele deixou dinheiro para 2 dias. 2 denários era para poder pagar o trabalho de 2 dias. Um dia, 1000 anos. 2 dias, 2000 anos. Nós estamos no ano 2000. Pastor, você não tirou isso da sua cabeça? Não. Oséias capítulo 6, versículo de número 2 e 3, a Bíblia diz assim: em 2 dias o Senhor nos dará a vida, e no 3º dia nos ressuscitará. Através da morte de Jesus, Deus já nos deu a vida, e já passaram-se 2 dias, 2000 anos. Estamos no ano de 2022. Já se passaram os 2 dias para dar a vida. Agora chegou o momento da ressurreição. E a Bíblia diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, Paulo fala que com o soar da trombeta, com a voz de arcanjo, o Senhor descerá dos céus e nós seremos arrebatados. E aí Paulo fala: os que morreram primeiro ressuscitarão, depois nós se encontraremos com eles nos ares. Então a Bíblia deixa bem claro que depois dos 2 dias ou 2000 anos de vida, que Jesus já deu essa vida em vida com abundância, haveria a ressurreição. Um dia, 1000 anos. 2 dias, 2000 anos. Oséias capítulo 6, verso 2 e 3. Em 2 dias o Senhor nos dará a vida. Oséias era um profeta, não era um governador. Oséias não era um escriba, né? No sentido de literário, sim, pois escreveu um livro da Bíblia. Mas Oséias era um profeta, e ele profetizou que em 2 dias o Senhor nos daria vida, e no 3º nos ressuscitaria. Então a Bíblia não diz o dia e a hora, mas diz o tempo. E o tempo já chegou. Quem entende isso diz amém? Nós temos que entender o seguinte, meus queridos: quando a gente vê situações acontecendo, sinais da volta de Cristo acontecendo dia após dia, deveria de despertar a igreja para pesquisar na Bíblia e ver, como disse Paulo aos Romanos, que a volta do Senhor está agora mais
perto do que no princípio quando cremos. Se você não ficar atento com isso, porque por mais sinais que estão tendo, tem um monte de crente que está dormindo, tem um monte de crente que não está orando. A Bíblia fala, isso é pregação para um outro dia, mas a Bíblia fala das 10 virgens, 5 oravam, tinham azeite, e 5 não oravam e não tinham azeite, porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, e todo tempo sejam brancas as suas vestes. Então você vai ver, como diz a Bíblia, o amor se esfriando, a cada dia a espiritualidade diminuindo, e menos pessoas buscando a Deus. Os montes que viviam cheios de cristãos buscando a Deus, e o mato era baixado de tanto que os crentes passavam pisando, agora está dando para poder esconder onça, porque você já não vê tanto crente indo. Ainda existe, graças a Deus, e nós temos no nosso ministério muitos irmãos que ainda gostam de buscar o Senhor nas madrugadas, mas eu digo no geral, na igreja em geral, porque Jesus Cristo não vai vir buscar, ele não vai vir do céu aqui para buscar os gideões da fé. Não é que não sei como poder buscar a Assembleia de Deus, a Deus e amor. Não, Jesus Cristo vai vir do céu para poder buscar os fiéis. Quem for fiel na igreja evangélica Gideões da Fé, sobe no arrebatamento. E quem não for fiel, fica. A Bíblia diz, vão estar 2 numa cama, marido e mulher, da mesma igreja. Um sobe e o outro fica. A Bíblia diz, vão estar 2 no campo. No campo é lugar de trabalho. Opa, 2 no campo, 2 moendo, trabalhando. Um sobe, ou uma sobe e a outra. Mas como assim? Uma sobe e a outra fica? Se estavam as duas trabalhando. Trabalhar para Deus não é sinal de salvação. Jesus Cristo diz em Mateus 7,21: muitos virão em meu nome dizendo: Senhor, eu expulsei demônios, curei enfermos, fiz maravilhas e profetizei. Jesus vai dizer: conheço você não, eu te conheço, sai de perto de mim. O versículo diz: apartai-vos, traduzindo quer dizer: sai de perto de mim. Não conheço você não. Mas Senhor, eu fiz tanta coisa, eu abalei multidões, eu tinha 15 milhões de seguidores no YouTube, Senhor, como o Senhor não me conhece? Eu era famoso, eu dava entrevista para ir para cá, preguei, como todo mundo me conhece? Eu não te conheço, eu não te conheço. Te conhecia como um cristão, como um pregador? Eu não te conheço como tal. Para mim, você é um filho do diabo, porque a Bíblia diz que quem permanece no pecado é do diabo, isso é 1 João 3,8. E quem permanece cometendo pecado é do diabo. Então entenda bem o que eu vou dizer. Você pode estar fazendo a obra, 2 no campo. A Bíblia diz: um sobe e o outro fica. Porque um está fazendo a obra cobiçando uma mulher que não é sua esposa. A outra está fazendo a obra sendo objeto de cobiça. Por onde ela anda, ela é um problema. Ela vai levando pessoas para o inferno através do modo dela se vestir, porque ela é sensual, ela é depravada, ela é atraente, não no sentido de elegante, ela é atraente no sentido de se vestir para se tornar desejável. Então não adianta fazer a obra e ser sensual, não adianta fazer a obra e ter mágoa no coração, não adianta fazer a obra traindo a esposa, não adianta fazer a obra traindo o marido, não adianta fazer a obra falando mal de João, mal de Barnabé, mal de Antônia. A Bíblia diz: estarão 2 no campo, um sobe e outro fica, 2 moendo, uma sobe e a outra fica. Quem entendeu até aqui diz amém? Amém. Eu acho que é muito importante. É muito importante a igreja entender esse ponto. E quando fala de arrebatamento, às vezes você se prende no fato de você fazer parte de uma igreja que é conservadora, pentecostal, conservadora, que conserva a sã doutrina. E isso é um ótimo ponto. Que quem é de uma igreja mundana, liberal, depravada, a Bíblia diz que Deus é inimigo do mundo, que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então quem é de uma igreja dessa, a Bíblia diz que as más conversações corrompem. Se você vai viver 5, 7 anos dentro de uma igreja dessa, onde existe sensualidade, imoralidade, as mulheres têm prazer de ser sensual, e a esposa do pastor, quando dá estudo, é para fazer as irmãs ficar mais sensuais ainda, e o pastor é um outro depravado, e assim por diante, vai ficar 7 anos numa igreja dessa, sem se contaminar? Você está de brincadeira. 1 Coríntios 15, a Bíblia diz que as más conversações corrompem. Você, irmão, funciona o seguinte: você cresceu
na favela, no meio do tráfico. O problema não é favela, porque dependendo do país, você pode estar na favela que não tem tráfico. Mas você está ali no meio do tráfico, esse é o meio do tráfico. E as conversas são maluco, mano, cara, bagulho. Como vai ser a sua conversa? Para você vai ser natural. Todo mundo é mano, maluco, cara, bagulho, negócio é louco. Sua conversa vai ser assim. Tem adolescentes na igreja, tem jovens na igreja, moças e rapazes na igreja, mesmo igreja doutrinada conservadora, que é um bando de maloqueiro gospel. Dentro de igreja conservadora, pentecostal, entendeu? Você não sabe se é crente ou se é maloqueiro. E aí, mano, o bagulho ontem não sabe se é maloqueiro, porque tem prostituta gospel, tem miss bumbum gospel, tem tudo quanto é coisa gospel hoje em dia. Está cheio de igreja com maloqueirinho gospel, adolescentes e jovens maloqueiros gospel. E Deus vai vir buscar quem for irrepreensível. Guarde essa palavra: irrepreensível em santidade, espírito, alma e corpo. Aleluia, glória. Está na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique e vos conserve íntegros e irrepreensíveis em santidade, espírito, alma e corpo. Então, essa igreja bagunçada, essa igreja moderna, não tem nada a ver com a que Jesus Cristo veio buscar. Jesus Cristo não vai vir buscar, guarde o que eu estou dizendo, uma placa de igreja, que quem for daquela igreja vai para o céu, e quem não for vai para o inferno. Não! Toda igreja mundana tem sinceros que estão lutando para ver como é que faz, porque não sabem por onde ir para poder fugir dali. Eu estou dizendo isso porque eu fui de uma igreja mundana, fui conhecendo o Evangelho e falei: o que eu tenho que fazer agora? Mas eu aceitei Jesus numa igreja mundana, numa igreja liberal, numa igreja de imoralidade e sensualidade. Eu nunca tinha sido de uma igreja doutrinada, pentecostal, conservadora. Então eu não sabia o que eu devia de fazer. Então eu fui lendo a Bíblia e Deus foi me esclarecendo. Então é igual o ladrão na cruz. Ele não teve tempo de professar a sua fé por meio de obras, mas ele teve um arrependimento sincero, e na cruz ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo sondou o coração dele, viu que tinha sinceridade e disse: onde me estarás comigo no paraíso? Jesus sabia que se aquele homem tivesse a oportunidade de descer da cruz, ele iria ser um servo de Deus de verdade. Então Jesus Cristo salvou a alma dele. Então tem pessoas que aceitaram Jesus, são novos convertidos, estão em igrejas liberais e mundanas, porque eles estão ainda conhecendo a verdade, e a verdade os libertará. Agora também tem o contrário, tem pessoas que estão dentro de igreja pentecostal, conservadora, doutrinada, porém não quer nada. Está porque a mãe está porque o pai está porque o marido está. Se ela se desviar hoje, amanhã já vai comprar um biquíni na C&A, não sei que loja que seja que vende. Entendeu? Se ele se desviar hoje, amanhã já está em um clube cheio de mulheres de biquíni, e assim por diante, porque ele está dentro da igreja, mas o coração dele não está. Atos 7, verso 39, a Bíblia diz que o povo de Israel, em seu coração, rejeitaram Moisés e voltaram para o Egito. Olha o que Estevão disse: eles estavam com Moisés no Egito, no deserto, mas o coração deles estava no Egito. Então esse tipo de pessoa não vai ser salva pelo modo de se vestir, entendeu? Não é o meu terno e a minha gravata que vai me dar salvação, porque gerente de banco, gerente de multinacional também usa terno e gravata, e nem por isso vai para o céu. Nós temos que entender: o fazer a obra, estar andando dois juntos, não quer dizer que os dois vão subir. Um sobe e o outro fica. Quem faz parte dos que vão subir? Deixa eu ver. Eu conheci um irmão que uma vez um pregador perguntou para ele assim: quem vai subir, levanta a mão. E ele ficou assim: não, estava rápido, demônio. E ele ficou lutando com o demônio na cabeça dele: eu vou subir. Ficou naquele desespero: subo ou não subo? Porque nós sabemos se nós vamos subir ou não. Paulo diz em Coríntios: examine-se o homem a si mesmo. Nós sabemos se a gente vai subir ou não. Eu conheço uma irmã que ela usava roupas sensuais, roupas de homem, roupas sensuais, e ela disse que o coração dela não acusava ela, não. Normal.
Até que um dia ela estava num ônibus, aqui mesmo, na região do Campo Grande, e o ônibus, não me lembro se bateu no ônibus ou se ela bateu, porque isso foi em 1994. E essa irmã conversou comigo, e ela veio contar para mim que houve esse acidente. Ela disse que na hora ela tremeu as pernas. Por quê? Você estava tranquila? Entendeu? Nós não podemos ter dois tipos de erro. Primeiro, cauterização da consciência, se acostumar com o pecado e achar que estamos bem. Nós fizemos uma cruzada de cura e evangelismo ali naquele salão do Itajaí, que eles chamam de pisão. Fizemos uma cruzada ali e após a pregação começamos a orar pelos enfermos, pelos endemoniados, e tinha uma jovem com vestes sensuais, de uma igreja liberal. Eu orei por ela, e aquela moça caiu possessa na mesma hora. Coloquei as mãos, ela caiu possessa, e eu peguei, expulsei o demônio, e eu falei para ela: filha, você precisa de pegar firme com Jesus. Não, mas eu sou crente e tal. E Jesus vier agora, a irmã sobe. Eu subo. Guarde o que eu vou dizer. Para um demônio entrar dentro de você, é porque o Espírito Santo saiu. Não vai parar. O Espírito Santo e o demônio junto. Não. Para o demônio entrar dentro de um crente, é porque o